Logo em seguida, terminando a ministração, o nosso irmão Sonilson vai louvar a Deus com mais um hino. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor, glória a Deus. É bom estarmos esta noite aqui, adorando a Deus, servindo ao Senhor e também tendo o privilégio de ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus mais uma vez, a santa palavra de Deus. Eu quero trazer uma breve mensagem. Eu quero que você abra em 1 Tessalonicenses capítulo 4. É apenas uma meditação sobre esse assunto, não é uma mensagem mais técnica, mais explicada, elaborada, mas hoje, agora à tarde, eu não consegui fugir desse tema aqui. Então, quero falar sobre ele. Quem encontrou 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 13. Quando se encontraram, podem dizer amém? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nosso Deus? Glória a Deus. Queridos irmãos, a igreja pentecostal, e digo especialmente a Assembleia de Deus, e algumas outras denominações também, cresceram no Brasil pregando uma mensagem de 4 pontos, uma mensagem quádrupla. Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar o seu povo. Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar o seu povo. A igreja pentecostal é marcada por uma forte ênfase em uma pregação apocalíptica e que especialmente aponta para a segunda vinda de Cristo e de maneira mais enfática o arrebatamento. Queridos irmãos, de fato, o crente é convidado a viver neste mundo pensando no céu. Porém, alguém já advertiu que não devemos estar tão envolvidos com o céu, a ponto de nos tornarmos inúteis para a terra. Leonard Ravenhill foi um profeta, e as suas palavras ecoam hoje. De fato, alguém já advertiu que não devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos
inúteis para a terra. Mas diz Ravenhill, se há um problema que esta geração enfrenta, não é esse. A verdade nua e crua é que estamos, muitas vezes, tão envolvidos com a terra, a ponto de nos tornarmos pouco úteis para o reino dos céus. O crente é convidado a viver aqui, mas com a expectativa voltada para ali. O crente é convidado, é convocado por Deus a pensar no céu. E, meus queridos e amados irmãos, muito embora hoje, em muitas denominações, haja pouca ênfase à mensagem acerca da segunda vinda de Jesus, porém a Bíblia nos apresenta a segunda vinda de Cristo como uma realidade futura e gloriosa. Há um grande estudioso que diz que existem cerca de 2.000 alusões na Bíblia sobre a vinda de Jesus. O Novo Testamento está repleto de alusões. De fato, queridos, a Bíblia apresenta a segunda vinda de Cristo como uma realidade. Jesus confirmou que voltaria. Está escrito em João 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fora assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os apóstolos afirmaram que Jesus voltaria. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vivificados em Cristo, aqueles que creem e permanecem fiéis em sua fé. Ele diz: cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 diz: de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus voltará. Queridos irmãos, ao olharmos para as Escrituras, nós somos de fato convencidos. Eu estou convencido que a segunda vinda de Cristo se dará em 2 etapas. Olha o que Paulo escreve a Tito. Ele diz da seguinte maneira, Tito 2:13, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas veja que, olhando para ali, Paulo está falando de 2 eventos distintos. O primeiro, ele fala de uma bendita esperança. E após ele fala da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, uma leitura simples do texto aponta para 2 eventos. Que bendita esperança é essa, queridos irmãos, que aqui estão esta noite? A bendita esperança reflete o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4:13. E também as palavras de Jesus em João 14. Ou seja, queridos, a bendita esperança aponta para o arrebatamento da igreja. Enquanto que a manifestação, que é a palavra grega epifaneia, essa palavra significa brilho, esplendor, aparição. Aponta para uma aparição gloriosa de Cristo.
A epifaneia, a manifestação, aponta para a vinda de Cristo em glória. Então, primeiro, ele virá para arrebatar a sua igreja. Após o arrebatamento, está escrito lá em 2 Coríntios 5, versículo 10, todos temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Este tribunal não é para condenação, este tribunal é para galardão. Este tribunal não é para os ímpios, este tribunal é para os salvos. Nós seremos galardoados por ele. Mas aqui, neste mundo, a partir de então, uma realidade caótica há de se instalar. E nós aprendemos pelas Sagradas Escrituras que durante 7 anos, este mundo estará em tribulação, mas a igreja estará no céu. Haverá um tempo aqui neste mundo, nesta tribulação, em que os homens terão que enfrentar o braço pesado do anticristo, mas a igreja no céu será servida pelas mãos do próprio Cristo. Então, queridos, no final dos 7 anos, Jesus há de retornar. Mas ele não virá sozinho, porque a sua igreja virá com ele. Então é a segunda vinda de Cristo em glória. Aí a Bíblia diz que todo olho o verá. Mateus 24, versículo 30 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as potências do céu serão abaladas, as estrelas do céu cairão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e grande glória, com poder e grande glória, com poder e grande glória. A Bíblia diz que eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então ele vem em 2 etapas. A primeira, visível à igreja, porque nós o encontraremos nos ares, mas invisível ao mundo. Na primeira, ele virá para a igreja. Na segunda, como diz certo estudioso, ele virá com a igreja. Na primeira, haverá segredos. Na segunda, alguns hão de lamentar profundamente. Na primeira, ele virá como resgatador da igreja para nos arrancar deste mundo, porque a ira de Deus será derramada neste mundo. Mas na segunda, ele virá como grande rei para implantar o seu reinado milenial. Na primeira, ele virá e nós o encontraremos nos ares. Mas na segunda, conforme a palavra de Deus nos diz, ele vai pisar o Monte das Oliveiras. Diz o pastor Napoleão que a lei de Moisés foi dada num monte. O primeiro sermão de Jesus num monte. Jesus foi crucificado em um monte. Foi assunto aos céus a partir de um monte. E a sua volta em glória será sobre o Monte das Oliveiras, cumprindo a profecia de Cantares, que diz que ele vem saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes. Só quem tem essa esperança gloriosa. Todas as instituições meramente humanas, todas as instituições meramente humanas estão destinadas a passar por 3 fases distintas. A primeira é o início, o começo. A segunda chama-se de apogeu, é o momento de maior glória.
quer seja um império, uma grande empresa, qualquer instituição. Mas existe a terceira, que todas as instituições meramente humanas hão de passar, que é o declínio. Onde estão os grandes monarcas? Onde estão os grandes reis? Onde estão os grandes impérios? Onde está o Império Bizantino? Onde está o Império Grego? Onde está o Império Romano? Onde estão os grandes intelectuais, os grandes líderes religiosos? Todos sucumbiram ante o declínio. É a palavra final para qualquer instituição, o declínio. Mas eu conheço uma instituição que ela não é meramente humana. Ela tem sim um começo. Ela tem um apogeu. Mas ela não tem declínio, porque tem um destino glorioso. Quem conhece? Quem conhece? Quem conhece? Quem conhece? Quem conhece? Quem aqui conhece? Quem faz parte dessa instituição que não verá o declínio? Os impérios passam, os governos passam, mas a igreja de Jesus permanece. Porque a igreja tem um destino glorioso, a igreja tem um destino glorioso, a igreja tem um destino glorioso. A nossa história começa aqui, mas o nosso apogeu está reservado ali. Oh, glória para Jesus. Oh, glória para Jesus. Oh, glória para Jesus. Então, queridos, nós temos uma esperança gloriosa. É que Jesus virá para nos buscar. Jesus virá para nos arrebatar. Quando as trevas tentarem desesperar o teu coração, quando as angústias desta vida tentarem te fazer um derrotado, quando as frustrações, as circunstâncias que tentam agir soberanamente sobre nós, tentarem te derrubar, lembre-se que há uma esperança gloriosa. Há uma esperança gloriosa. Os materialistas não têm essa esperança, porque eles estão apegados àquilo que é perceptível pelos sentidos, o que pode ser tocado, o que pode ser sentido, mas nós temos uma esperança que vai além de todas as coisas deste mundo, é uma esperança eterna e gloriosa. Jesus virá para nos levar. E eu tenho uma palavra para te dizer esta noite, pode ser hoje. Pode ser hoje o último culto aqui na terra. Como canta o Cícero Nogueira, pode ser este o último culto aqui nesta terra. Pode ser que ainda hoje nós estejamos com Ele nos ares e adentrando as mansões celestiais. 2 pontos bem breves. O arrebatamento é a esperança de livramento da ira vindoura. O arrebatamento é a esperança de livramento da ira vindoura. Portanto, o arrebatamento dar-se-á antes da grande tribulação. É interessante porque a grande tribulação é conhecida como o tempo da ira de Deus. O período em que Deus irá derramar a sua ira sobre os gentios que não aceitaram o amor de Cristo. Deus irá derramar a sua ira. Irá castigar o povo judeu, o que rejeitou o Messias e o matou. Mas a ira de Deus não está reservada à igreja, de maneira nenhuma. Os homens sem Cristo têm um problema que começa a partir de 2 fatos. Deus é santo. Ele é santo.
Os serafins dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo, absolutamente perfeito em seu caráter. Mas Ele também é justo, ou seja, Ele age de acordo com a sua santidade. Então Ele tem que punir não apenas o pecado, mas também o pecador, porque o pecado e o pecador estão entranhados, estão enraizados. Os homens sem Deus têm um problema com a ira de Deus. Conforme Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus, eu penso que são a justiça e a santidade de Deus em ação para punir o homem pecador. A ira de Deus há de ser derramada sobre este mundo. E meu querido e amado irmão, o conselho das Sagradas Escrituras é que vigiemos. É possível que alguns dentre os que estão aqui, alguns dentre os que me ouvem, precisem de uma palavra de confrontação. É tempo de vigiarmos, porque o noivo está vindo. O noivo vem, o noivo vem. A ira dele será derramada sobre este mundo, a ira de Deus. Mas a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 1:10, para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele nos livra da ira que há de vir sobre este mundo. É interessante que está escrito, irmãos, Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre este mundo, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Agora é interessante que Jesus está dizendo não somente para a igreja de Filadélfia, mas para a igreja em todos os tempos. Jesus está dizendo o seguinte: Ele não está dizendo, eu te livrarei na hora. Ele não está dizendo, eu te livrarei na hora da provação. Ele está dizendo, eu te livrarei da hora. A igreja não entra na provação, na tribulação. Os nossos mestres aqui, o pastor Raifran, o irmão João Evangelista, o pastor Rafael, sabem que aquele termo dá é o termo grego ek. Nas nossas Bíblias está traduzido por dá. É uma preposição, né? Mas ela tem o sentido de separar, tirar, apartar. O que Jesus está dizendo? Vem uma tribulação sobre este mundo como nunca houve, uma provação, uma tribulação como nunca houve, mas antes disso eu vou separar os meus, eu vou separar os meus, eu vou separar os meus, só quem acredita nisso aqui esta noite, levanta a tua mão para o céu e glorifica o nome do eterno Deus. Nós não estaremos aqui, nós estaremos ali. Oh, glória para Jesus, oh, glória para Jesus, oh, glória para Jesus, oh, glória para Jesus. Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Ele está vindo, ele virá, ele virá. Irmãos, eu gosto dos crentes. Antes de eu ser crente, eu já gostava de crente. Eu morei nessa cidade aqui uns 3 anos, acho que dos meus 7 até os meus 10 anos. Aí quando eu cheguei aqui, para todo lado eu via crente nessa cidade. Aí eu dizia para minha mãe, a minha mãe conta algumas histórias.
Eu dizia para minha mãe, nós morávamos ali no Jardim Brasília. Eu dizia, mãe, eu quero ser crente, eu quero ser crente, eu quero ser crente, eu quero ser crente. A minha mãe dizia que quando começava algum culto, eu puxava ela e dizia, mãe, vamos ali, tem um culto ali, tem uns crentes ali. Vamos ouvir, mãe, vamos ficar bem ali na esquina. E até hoje, graças a Deus, eu continuo gostando dos crentes. E eu oro que permaneça. Mas, irmãos, uma das coisas que chama a atenção no crente, é que ele pode ser simples, ele pode ser humilde, mas ele tem uma certeza gloriosa no seu coração. Oh, glória para Jesus. Oh, glória para Jesus. Ele tem uma certeza gloriosa. Os homens não têm. Você pega um grande intelectual, um doutor, ele pode ter todos os cursos, toda a sua capacidade intelectual, filosófica, de refletir sobre os diversos temas da natureza humana e de tudo enquanto, mas se ele não tem Jesus, ele não tem nada. Ele pode ter riqueza, mas se não tem Jesus, não tem nada, porque tudo para no túmulo, mas o túmulo não nos vence, porque há uma esperança eterna. Nós não estaremos aqui para a ira de Deus, nós estaremos ali para o gozo e a alegria nos céus. Oh, glória para Jesus, oh, glória para Jesus. Em segundo lugar, nós vamos encerrar aqui. O arrebatamento é a esperança. Em primeiro, o arrebatamento é a esperança de livramento da ira vindoura. A ira será derramada sobre o mundo, mas a igreja não estará aqui. Mas em segundo lugar, o arrebatamento é a esperança de ressurreição para os que se foram e transformação do corpo para os que estão vivos em Cristo Jesus. Oh, glória para Jesus. É o texto que nós lemos. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aleluia. Eles podem até ter ido primeiro do que nós. Eles foram primeiro do que nós. E na ordem que Paulo apresenta, também vão ressuscitar primeiro na hora do arrebatamento. Mas nós não seremos deixados, porque nós teremos o nosso corpo transformado. Oh, glória! Oh, glória! Um dia uma irmã, lá em Bacabal ainda estava uma irmã, estava dando um estudo sobre esse assunto, chegou, pastor, como será o corpo transformado? Como será o corpo glorioso? Ela era um pouco fortinha. Aí ela disse, quando for o arrebatamento eu vou continuar neste corpo aqui. E o senhor vai continuar nesse corpinho aí? Eu disse, irmã, eu só sei de uma coisa. Nós teremos um corpo glorioso. E essa é a nossa esperança. Paulo escreveu isso porque o mundo pagão estava em tristeza. Uma tristeza contínua. E está um desespero. Por exemplo, os gnósticos negam a ressurreição do corpo. Os epicureus afirmavam que a morte põe fim à existência. Alguém disse, uma vez que o homem morre, não há ressurreição. Tudo da filosofia. Cátulo chegou a dizer, quando nossa breve luz se extingue, há uma noite perpétua em que devemos dormir. Teócrito disse, a esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morrem estão sem esperança. Mas Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda depois de morto, viverá. Quem crê nele, quem crê nele, quem crê nele, quem crê nele, pode até morrer aqui, mas há de ressuscitar. Há de ressuscitar para aquele grande dia. Está chegando o dia, irmãos. Está chegando o dia, irmãos. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados.
Oh, glória para Jesus. Fique de pé, eu quero orar com você, encerrando esta mensagem de pé. Aleluia. Eu quero fazer como fazem os pregadores.